Olá pessoal, tudo bem? É, Como eu havia dito, né, futuramente nós vamos falar nesse canal a respeito de pedais ou de efeitos, né? Então hoje eu gostaria de fazer uma breve introdução assim a respeito dos diferentes tipos de pedais. Eu humildemente classifiquei em 4 tipos, né? Seriam os pedais digitais, os pedais analógicos, os pedais True Bypass, né? E os pedais que tem o buffer. Então, quais são esses pedais? Os digitais, como o próprio nome está falando, né? O sinal da sua guitarra é convertido em sinais digitais. O mais comum que a gente vê por aí, até se eu não me engano, até a pedaleira da linha GT, GT8, GT10, GT100, a conversão é de 24 bits. Os analógicos não, então eles trabalham o sinal elétrico mesmo da guitarra, como ele entra no pedal. Então temos o digital e o analógico. Depois a gente tem os pedais True Bypass, que é o que? Quando o efeito está desacionado, o sinal da guitarra passa por fora do circuito do pedal, né? Então você pode até desplugar ele da energia, que o sinal da sua guitarra vai continuar passando, né? E com o efeito desligado, o sinal passa por fora do circuito do pedal. E a gente tem os pedais que tem o buffer, né? Os pedais buffer, ou mesmo quando ele está desacionado, o sinal da guitarra continua passando por dentro do circuito, que eles têm aquele componente eletrônico chamado de buffer, que ele converte, ele ajeita o sinal para entrar dentro do circuito, depois ele recompõe o sinal para sair do pedal, para ir para o amplificador ou para o pedal que está logo adiante. Então são 4 tipos de pedais. Então o que acontece? Uma explicação bem simples para a gente dar uma introdução aqui a respeito dos pedais. É simples, mas não é muito, então toma um pouco de tempo, mas vamos lá. Uma pedaleira digital, se você tem uma guitarra simples, barata, uma captação cerâmica, né? Que são as guitarras mais simples que se encontram no mercado, mais baratinhas, que tem uma ferragem que não tem uma liga muito boa, potenciômetro simples e uma captação cerâmica. Então essa guitarra não tem uma sonoridade assim muito complexa, você não escuta muito os harmônicos, você não escuta muito as ligações entre uma nota e outra, e não é um sinal que tem uma consistência muito firme, como as outras guitarras que estão acima numa categoria melhor. Então se você passar essa guitarra numa pedaleira digital, pode ser que essa pedaleira digital até melhore um pouco a sonoridade da sua guitarra. Por isso que isso não é nem bom nem ruim. A gente não está fazendo aqui um juízo se isso aí é bom, se é ruim. É uma coisa só que acontece. Pode ser bom, pode ser ruim, depende. Então se você tem uma guitarra baratinha, simples, se você passar numa pedaleira digital, ela pode até melhorar um pouco o som da sua guitarra. Porque o som dela, original, da guitarra, já não é uma grande coisa. Agora se você tem uma guitarra muito boa, e você passa por uma pedaleira digital, nós estamos falando até de conversões aqui de 24 bits, certo? Então nesse meio não vai estar Fractal, Kemper, Helix, já estão numa outra categoria, Boss GT1000, então a gente está falando até a categoria da Boss GT100, assim mais ou menos. Então se você pegar uma guitarra boa, muito boa, já uma guitarra de uma marca boa, captadores de alnico bons, uma ferragem com uma liga boa, uma guitarra bem cortada, bem encaixada, uma madeira legal que tem uma densidade boa. Se você passa nessa pedaleira digital, fatalmente ela vai comprometer um pouco a sonoridade do seu instrumento. Logicamente, se você estiver tocando sozinho, se você for fazer uma gravação, se é o único guitarrista da banda, ou se você está fazendo uma gravação, ninguém vai perceber isso aí. Agora, se você tem 2 guitarras numa banda, você está com a pedaleira digital e o outro guitarrista está inteiro analógico,
você vai ficar para trás. Muito difícil você conseguir uma sonoridade igual do sujeito que está com a guitarra ligado tudo analógico. Bom, mas isso é uma coisa para um vídeo futuro. Então aqui hoje é só as diferenças dos pedais. Então a gente tem essa pedaleira digital que tem essa característica, né? E a gente tem os pedais analógicos, que eles preservam a sonoridade ou buscam preservar a sonoridade original do instrumento. Não há uma conversão para o digital. Então o sinal continua sendo elétrico, analógico, percorrendo dentro do circuito e tal. Depois, que é o sinal analógico. Depois a gente tem, entre os pedais, a gente também tem os pedais que são os true bypass, que é o que? Quando o efeito está desacionado, o sinal da guitarra ele passa por fora do circuito. Então não existe uma decomposição do sinal para entrar no circuito e depois ele é recomposto de novo. Não. Você pode até tirar o cabo de força do pedal e que, se o efeito estiver desacionado, o sinal da guitarra continua saindo do outro lado do pedal, indo para o amplificador ou indo para o próximo pedal. Muita gente gosta desse tipo de pedal, os chamados true bypass, porque teoricamente eles não interferem muito no sinal original do instrumento. E a gente tem os pedais de buffer, que são os tipos, vamos dar um exemplo aqui, os pedais da Boss, por exemplo, que tem acionamento eletrônico, eles têm buffers. O que é o buffer? O sinal entra o sinal da guitarra entra no pedal, é decomposto por esse buffer, entra no circuito, o buffer de saída recompõe de novo o pedal e manda para o amplificador. Quando você desaciona o efeito, o sinal do seu instrumento continua passando por dentro do pedal, por dentro do circuito. Então ele não é true bypass. Tem gente que acha que assim o sinal da guitarra sofreria alguma alteração. Depende, se for um buffer legal, não há nenhuma alteração que comprometa muito o sinal do seu instrumento. Então, relembrando, nós temos aí 4 tipos de pedais que eu classifiquei. Os buffers, que são os tipos Boss, Ibanez, eles têm buffer, né? E os true bypass, que tem aquela chave de acionamento mecânico, aquela chave prateadinha que você pisa, que é um acionamento mecânico. Muitas delas são true bypass, chamada chave 3PDT, que quando você desaciona o efeito, o sinal da guitarra passa por fora do circuito, caminhando em direção ao amplificador, ao pedal que está imediatamente à frente. Então no buffer, o sinal da guitarra, quando o efeito está desacionado, ele passa por dentro do circuito. E no true bypass, quando o efeito está desacionado, ele passa por fora do circuito. A gente tem o pedal digital e o pedal analógico. O analógico ele pode ser de buffer ou true bypass, e o digital ele tem o buffer porque ele vai converter o sinal analógico em sinal digital, né? E depois ele é revertido de novo para o analógico na saída da pedaleira. Processamento até 24 bits, que não é uma taxa de conversão muito alta, são conversores baratos. Então, no meu modesto entendimento, se você está tocando sozinho numa banda com uma pedaleira analógica, você está sozinho, dificilmente alguém vai perceber essa alteração do som, ou que o som está um pouco mutilado, vamos dizer assim, né? Existe uma degradação do som. Você é o único guitarrista da banda, não há um fator de comparação. Então essas pedaleiras melhores, que tem 24 bits, com taxa de conversão de 24 bits, e um processamento legal, como é a GT100, GT1, GT10, até a própria GT8, elas acabam até convencendo o ouvinte que está tudo legal, que não tem nada digital, desde que você seja o único guitarrista dessa banda, você esteja fazendo uma gravação, onde não há um fator de comparação. Agora, se tiver 2 guitarristas nessa banda e o outro estiver tocando com equipamento analógico, vai ter um fator de comparação e as pessoas vão perceber que o sinal digital não é igual ao analógico, há uma diferença. Então,
Se você é um sujeito que costuma usar coisas digitais e você tem uma jam para fazer alguma coisa e você sabe que vai ter um pessoal lá usando equipamento analógico, eu aconselho você a se munir de algumas coisas analógicas também e deixar o digital em casa, porque fatalmente, quando há o fator de comparação, as pessoas podem perceber que o seu sinal digital não é tudo aquilo. Agora, em relação aos pedais True Bypass e os pedais que tem o buffer, não é? Muita gente acha ruim que o pedal de buffer, o pedal de buffer compromete o sinal. Não, se for um buffer legal, não compromete o sinal. Até pode te ajudar em algumas situações. Por exemplo, se você é sabido que se você ligar muito mais do que 3 ou 4 pedais em série, existe um comprometimento do sinal do seu instrumento, se for um instrumento legal. Se for um instrumento simplesinho, isso pode te ajudar, porque o som dele já não é grande coisa, pode até dar uma melhorada. Mas se tiver um instrumento legal, né, uma construção boa, captação elétrica top, se você passar muito mais do que 3 ou 4 pedais, pode comprometer a sonoridade do seu instrumento. Então, o que a gente faz? Qual que é a ideia? Né? Quando você passa vários pedais, como por exemplo pedais da Boss, pedais de Ibanez que tem o buffer, você liga um em série em seguida da outra, não há uma degradação do sinal do seu instrumento. Se você usar cabos de um tamanho coerente, né? Cabos de 5 metros, alguma coisa assim, não há uma degradação. Agora, se você ligar pedais True Bypass que não tem o buffer, não há uma recomposição desse sinal. Então, mesmo sendo True Bypass, há uma degradação do sinal do seu instrumento. Então, qual que é a dica que vem agora? A dica é a seguinte: se você tem alguns pedais True Bypass no seu setup, né, 1, 2 ou 3 pedais True Bypass, procure pôr um pedal de buffer no meio, ou geralmente no fim, como se fosse o último pedal da cadeia, para esse buffer recompor o sinal do seu instrumento. E se for um pedal de uma marca legal, renomada no mercado, sendo o último da cadeia, ele pode até ajudar para ele balancear a impedância de entrada no amplificador. Vamos dizer que você está indo tocar numa casa que você não sabe qual é o amplificador que está lá, naquela casa. Pode ser um de qualquer marca, um Meteoro, um Marshall, um Fender, um Ampeg, ou qualquer coisa que está lá, um Ciclotron. Você não sabe qual que vai ser o amplificador que está lá. Então o que você faz? Pega um desses pedais renomados que é vendido no mundo inteiro, que eles têm o buffer, né, o acionamento eletrônico, coloca no fim da cadeia, mesmo que você não vá usar aquele efeito. Coloque ele lá para recompor o sinal do seu instrumento e para que ele seja o último pedal da cadeia e o primeiro a entrar no amplificador para ele balancear aquelas impedâncias. Então ele vai arrumar, seja lá qual for o amplificador que está lá, ele vai casear todas as impedâncias dos outros pedais seus que estão para trás da cadeia, ele vai casear essa impedância de entrada no amplificador, você vai ter um sinal de guitarra mais legal. Você não corre o risco de ter uma distorção indesejada na entrada daquele amplificador. De repente você tem um pedal handmade, por exemplo, no fim da cadeia, você não sabe exatamente quantos miliamperes está saindo aquela saída daquele pedal. Ele pode entrar distorcendo no pré do ampli, ou de repente pode até faltar ganho na entrada do pré daquele ampli. Se você usar um pedal dessas marcas renomadas que tem um buffer no fim da cadeia, mesmo que você não use o efeito, coloque só o pedal lá, ligue ele, né, na força, na sua fonte, ligue e use o buffer dele para entrar no pedal, para entrar no amplificador. Você vai ter uma recomposição do sinal da sua guitarra, isso pode ajudar para você para ter uma coerência de timbre. Você pode estar, vai ser muito difícil você ter uma surpresa, seja lá qual for o amplificador que vai ter lá na casa para você tocar. Então, mais para frente nós vamos falar nesse canal a respeito de pedais, né, de efeitos e tal, então tenha isso na sua cabeça, pedais True Bypass, pedais que tem o buffer, que tem um acionamento eletrônico, né? Como são, por exemplo, os pedais da Boss, pedais da Ibanez, por exemplo,
Os pedais True Bypass geralmente tem aquela chave 3PDT, que é aquela chave que você clica nela, né? Ela é metálica, né? Uma chave metálica. É fácil você ver se um pedal é True Bypass, só você colocar os cabos na guitarra e tirar a fonte do pedal. Se o sinal continuar passando com o efeito desligado, ele é True Bypass. E os pedais digitais, que tem a conversão, né, do sinal analógico para digital, e os pedais analógicos propriamente dito. Os analógicos podem ser até buffer ou True Bypass. Então, isso aí são os 4 tipos de pedais diferentes, que são 4 influências diferentes no instrumento, né? E nós vamos abordar cada uma nesse canal, cada uma do seu jeito, né? E ver quais são as influências. Mais para frente nós vamos analisar as influências no timbre do seu instrumento. Sempre lembrando que se você tiver uma guitarra simples e ligar numa pedaleira digital, essa pedaleira pode até dar uma melhorada no som do seu instrumento, porque ele já não tem muita complexidade mesmo, já veio de fábrica assim, que é um instrumento barato, simples, captadores de cerâmica, sem muita complexidade sonora, pode dar até uma arrumada. Agora, se você tem um instrumento top, ferragem boa, captação boa, e ligar numa pedaleira digital até 24 bits, fatalmente você vai ter uma perda, né? Uma mutilação no sinal do seu instrumento. Você vai ver que aquele sinal perdeu um pouco da complexidade. Para você tirar essa prova é só você colocar, ligar na pedaleira, tocar, mesmo com os efeitos desacionados, e depois você tira o cabo e põe no amplificador, você vai perceber a diferença. Agora, isso é bom ou é ruim? Depende, não é nem bom nem ruim. Eu já fui em lugares tocar com equipamento analógico, mas as pessoas tinham uma referência na cabeça dela, a referência de som que elas tinham era o equipamento digital. Então, quando eu entrei com aquele sinal analógico carregado, que na minha cabeça era um sinal muito bonito e tal, não aconteceu nada. Quando eu liguei numa pedaleira digital, que era a sonoridade que aquelas pessoas já estavam acostumadas, até por ouvir músicas modernas no rádio, né, que tem esse conceito digital, que está muito em voga hoje em dia, essas pessoas familiarizadas com essa sonoridade acharam mais bonito a sonoridade digital. Então depende do que você vai fazer. Se você for numa casa de blues, bem radical, assim, com algum equipamento digital, as pessoas vão estranhar, não vão gostar. Você entendeu? Elas vão estranhar porque a referência que elas têm é do analógico. Agora, hoje em dia, se for gravar alguma coisa no mundo pop, com aquela sonoridade puramente analógica, antiga, da referência dos anos 60, 70, 80, 80 começou um pouco digital, 60, 70 do analógico, pode ser que as pessoas não gostem, porque a referência delas é a digital. Então nós não estamos falando aqui se é melhor ou se é pior. A minha missão aqui é só alertar você para adequar o tipo de sonoridade e lembrar que nem todos têm a mesma referência que você, né? De repente a sua referência é uma referência analógica, mas no lugar que você vai tocar, todo mundo escuta tudo digital, então eles vão estranhar os seus sons, não vão achar bonito. E o contrário também acontece, não é? Se for num lugar onde a referência das pessoas é uma referência analógica, e você entrar com uma sonoridade digital, pode ser que as pessoas estranhem e não achem bonito. Então uma coisa é você achar aquilo bonito ou não, e a outra coisa é o lugar que você vai tocar, como você vai se apresentar nesse lugar, se as pessoas que estão lá, o que elas estão esperando escutar de você, entendeu? Agora, que tem diferença, tem diferença. Pode ser imperceptível ou não, como eu disse, se você tocar sozinho digital, talvez ninguém perceba. Agora, se você tocar junto com outro guitarrista que está tocando analógico, quem vai estar lá embaixo vai perceber a diferença da integralidade do sinal, né? Que existe uma deterioração, né? Deterioração do sinal do analógico para o digital, principalmente até essas pedaleiras onde a conversão é de 24 bits. É lógico que hoje existem pedaleiras
que tem uma taxa de conversão maior, o processamento é melhor, como são os Fractal, Kemper, Helix e outras coisas assim, que não é o caso aqui. Isso vai ser dito mais para frente, um vídeo só a respeito disso. Tá legal? Se qualquer pergunta, qualquer coisa, pode deixar aí no campo de perguntas, né? De comentários, se alguma ideia, alguma pergunta, na medida do possível, eu respondo. Tudo bem? Então, muito obrigado por mais esse vídeo aí. Até a próxima. E eu ainda quero acreditar que essa semana ainda consigo fazer um vídeo a respeito de algum outro modelo de guitarra. Devido à pandemia aí, a gente não está conseguindo se encontrar, juntar as pessoas dentro de um estúdio para fazer isso. Então, se eu não conseguir trazer nenhum amigo, alguma coisa assim, talvez eu mesmo faça sozinho. Tá legal? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!